Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. Então, quando a gente pensa lá na menopausa, com alimentação, com estresse, com a queda hormonal, com várias coisas que vão acontecendo, a gente vai inflamando mais, né? O tempo todo a gente está inflamando com alimentos errados, com estresse, com um medicamento, várias coisas, e com uma desbiose, um intestino que não funciona direito, um alergeno alimentar que eu estou colocando para dentro da minha máquina e está me inflamando. E o azeite, ele tem essa função aí, ele tem um efeito anti-inflamatório, de melhorar a inflamação. E quando a gente pensa em peso, né, em gordura, a gordura ela é considerada uma inflamação. Então eu melhoro aí o meu emagrecimento consumindo o azeite de oliva, o extra virgem. E esse azeite, ele tem vários compostos aí, muito interessante. Então, por exemplo, nós estamos o tempo todo nos contaminando. Então, a gente pode abrir porta para entrar metais tóxicos, como chumbo, alumínio, mercúrio. O tempo todo está entrando na nossa máquina. E o azeite de oliva, ele é como se fosse um quelante de metais. Então, ele ajuda a eliminar os metais tóxicos que estão entrando no nosso corpo o tempo todo. Ele também tem um poder antioxidante. Então, ele melhora os excessos de radicais livres. Então, a gente está estressado, a gente muitas vezes não come direito, e aí a gente tem uma queda de nutrientes, de antioxidante, e ele tem esse efeito aí potente antioxidante, então ele melhora a ação dos nutrientes para o nosso corpo. Então ele é muito interessante. Ele vai ter uma ação em melhorar o HDL, que é o colesterol, que a gente chama de colesterol bom, né? Então ele melhora o HDL, além da atividade física, que ajuda também o HDL. Nós temos o azeite de oliva aí, melhorando o HDL. Ele também, ele se liga vamos pensar aqui, a receptores de colesterol, melhorando o nosso colesterol, porque ele é rico em beta-cistosterol. Então, se eu tô com o meu colesterol alto, que é muito comum na menopausa, a gente abrir uma porta de doenças cardiovasculares e o colesterol aumentar. E muitas vezes esse colesterol aumenta por conta da nossa cascata hormonal que tá caindo. E aí a gente tem um aliado aí que pode nos ajudar, que é o azeite de oliva, porque ele é rico em beta-citoesterol, tá? Então ele é rico aí nessa substância que tem um efeito legal aí, porque ele vai se ligar lá aos receptores do colesterol, diminuindo esse colesterol. E ele também, o azeite de oliva, ele tem as lignanas. As lignanas é um mediador lá das inflamações, então ele melhora também o processo inflamatório nosso. Assim como ele tem ácido cafeico, potente antioxidante, como a gente já falou, que é diminuir o excesso de radicais livres que acumula no nosso corpo e aí provoca envelhecimento, provoca doenças, efeitos inflamatórios. O azeite de oliva, ele tem esse poder aí legal e a gente às vezes não dá muita importância para ele. E ele tem então uma ação na diminuição do nosso colesterol, como a gente falou, na pressão alta. Tem vários estudos mostrando ação na diminuição aí da pressão. Ele melhora a oxidação lá do nosso LDL. Então a gente tem o colesterol, tem o HDL, que a gente conhece ele como um colesterol bom, e tem o LDL que é ruim, e que à medida que ele vai, que é onde gera gordura oxidada, é aquela gordura, como se fosse uma gordura estragada que fica ali lesando a artéria, levando problemas, entupimento e várias coisas, comprometimentos cardiovasculares.
E o azeite de oliva, então ele diminui essa oxidação que acontece, esse aumento do LDL, ele diminui. Então ele tem essa ação aí muito interessante. Como eu falei, aumenta o HDL, o do colesterol bom, então ele atua aí nas doenças cardiovasculares, pensando aí em termos de doenças cardiovasculares, que é uma das coisas que acontece com nós mulheres na menopausa, porque a gente perde a proteção. Antes de entrar na menopausa, a gente tem uma proteção, que são os hormônios, o estradiol. Quando a gente entra na menopausa, a gente perde essa proteção. E aí a gente fica tendo os mesmos riscos de doenças cardiovasculares igual ao homem. Então a gente perdeu essa proteção, então a gente tem que dar estratégias para que a gente não tenha problemas cardiovasculares. E o azeite de oliva tá aí para nos ajudar. Ele vai auxiliar também nas diabetes, ele diminui, estudos mostrando que ele vai diminuir, por exemplo, riscos de derrames, câncer de mama, pulmonar e algumas demências também. O azeite de oliva tá ali envolvido. Na diminuição das doenças cardiovasculares como um todo, o que os estudos mostram? Então, se eu consumir, por exemplo, 2 colheres de sopa, que vai dar lá 23 gramas de azeite, eu vou ter esse benefício dia, 2 colheres. Então, eu posso estar colocando uma colher, por exemplo, numa salada no meu almoço, uma colher no meu jantar, e eu vou ter esse efeito benéfico aí nas doenças cardiovasculares, colesterol, LDL, HDL, derrames e por aí vai, diabetes, tá? Então vou ter esse efeito aí.